Deus, aleluias, bendito é o nome do Senhor, queridos e queridas. Bem-vindo, você que chegou depois dos nossos cumprimentos, muito bem-vindo. Abre o seu coração para a gloriosa palavra de Deus, Aleluia. Que é poderosa, a semente incorruptível, que é poderosa para salvar as nossas almas, aleluia. Nosso espírito é salvo quando nós nascemos de novo, mas a Bíblia diz que a nossa alma tem que ser salva, tem que ser renovada pela palavra, para que a gente conheça os pensamentos de Deus a nosso respeito e possamos viver nessa terra segundo a sua vontade, experimentando a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então abra o seu coração, alargue, coloque os seus ouvidos atentos à palavra de Deus, porque ela é vida para quem acha saúde para o seu corpo. Glória, graça e paz, queridos, a todos que chegaram depois do louvor, durante o louvor. Graça e paz, é bom estarmos aqui novamente nesse espaço, nesse tempo precioso com os irmãos, Amém. Com vocês, ainda que não estejamos fisicamente, estamos no mesmo espírito, porque a igreja de Deus não fecha, nós somos a igreja e estamos aqui para nos alimentar, para crescermos, sermos edificados. E como Nessa mesmo bem falou, nós precisamos renovar a nossa mente. Nosso espírito é salvo no momento que a gente aceita Jesus. No dia que você aceitou Jesus, no dia que você confessou Jesus como Senhor Salvador, você recebeu a salvação. Amém. Você se tornou uma nova criatura. Mas, amados, a salvação é automática, mas a renovação, amados, da nossa mente é progressiva. Todos os dias nós precisamos renovar nossa mente. Tirar os pensamentos do mundo, tirar os pensamentos que estão contrários à palavra de Deus e renová-lo com a palavra. Amém. Por isso que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação dos nossos pensamentos, da nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada, amados. Amados, tem muitos crentes que estão ainda presos em fortalezas, em pensamentos na mente, né? Satanás tem lançado fortalezas, estabelecido fortalezas, né? Castelos, né? E prendido pessoas na alma, na mente. Amém. E a palavra de Deus, ela é uma arma para destruir fortalezas. Por isso você que está conectado conosco, está conosco nas terças, nas quintas, nos domingos, né? Ouvindo a palavra, deixando que essa palavra entre na sua mente, no seu coração, você está renovando, está sendo edificado com a palavra de Deus. E nesta noite, amados, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no coração. Quem nos acompanha na live, a gente sempre coloca um tema para nossas lives, e vocês podem verificar que hoje nós colocamos o tema Vencendo Gigantes, amém? E eu vou ministrar aqui sobre como vencer gigantes. Amém. Quem são os gigantes? Quem são os gigantes hoje, amados? Gigantes na nossa vida hoje pode ser tanta coisa, amém? Tudo que se levanta contra a vontade de Deus, tudo que aquele que resiste a Deus e a vontade de Deus em nossa vida, e parece um muro, parece um obstáculo intransponível. Isso pode ser chamado de gigantes, né? Às vezes a pessoa, um gigante é uma falta de emprego, uma enfermidade, uma doença, um problema no casamento, na família, uma dificuldade espiritual de se firmar em Deus. Vários são os tipos de gigante, mas eu lhe digo uma coisa, independente do nome do gigante que você enfrenta, independente da dificuldade, do problema que você passa ou atravessa, saiba, amados, que existe uma forma bíblica de vencer gigantes. Aleluia. Amém? Existe uma forma que Deus nos ensina no Velho Testamento. Ele nos mostra através de figuras, de exemplos, de pessoas que foram vencer os gigantes e pessoas que foram vencidas por gigantes. Mas nós hoje, nessa noite, vamos aprender a forma como vencê-los, como derrotar esses gigantes na nossa vida, né? Então eu queria que vocês abrissem, por favor, lá em Números, capítulo de número
13, capítulo 13 de Números. Números 13. A partir do versículo de número 23 a 33. 23. A 33, Números, lá no Velho Testamento. Amém? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 13, versículo 23 a 33. O que é que diz aí, meu amor? Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, nós conhecemos essa passagem, é bastante conhecida no Velho Testamento, quando Moisés envia 12 homens, 12 príncipes, amados, para que espiasse a terra de Canaã e visse a terra, trouxesse um relatório. E aqueles 12 homens percorreram a terra de Canaã durante 40 dias. Eles percorreram vales e montanhas, foram de um lado, do norte para o sul, do leste para o oeste, viram a cidade, viram os moradores, e depois, ao término de 40 dias, eles retornam com duas coisas. Eles retornam com os frutos da terra. Eles retornam com uvas, romãs e figos. Eram tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar. Tanto o tamanho quão grande era o fruto daquela terra. Mas também eles não trouxeram só os frutos, eles trouxeram um relatório. E os relatórios eram diferentes um dos outros, porque 10 daqueles 12 homens trouxeram um relatório dizendo: olha, realmente a terra é boa, mana leite e mel. Isso era comum nos 12. Todo mundo sabia que a terra era boa, manava leite e mel. Só que os 10 disseram: olha, nós não podemos subir, nós não podemos conquistar essa terra, nós somos pequenos, lá tem grandes cidades, cidades fortificadas, lá tem gigantes, nós não podemos com ele, nós não somos páreos para eles, eles são demais para nós. E a primeira coisa, amados, que eu quero trazer nessa história, relembrar essa história do Velho Testamento, é que esses 10 homens, esses 10 espias que trouxeram esse relatório, eles ficaram focados nos gigantes. Eles ficaram focados no problema, na dificuldade. Sim. Eles ficaram olhando os gigantes que apresentavam para eles. Eles ficaram ali presos, atemorizados por causa dos gigantes. E esqueceram do fruto da terra. Veja que eles trazem o fruto da terra. Eles trazem a uva, o figo, a romã. Eles se espremem, eles trouxeram os cachos carregados.
mas por causa da visão do gigante, porque eles começaram a ficar focados no gigante, eles começaram a mudar de linguagem, passaram a ter uma linguagem de medo, de derrota, eles começaram a se ver inferiores, menores, incapazes. E nessa hora, amados, eu quero dizer para você que nós não podemos trazer esse discurso, essa linguagem, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não sou muito bom, eu não tenho muito estudo, eu não sou muito eloquente, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não vai dar certo. Essa linguagem nós não podemos carregar. Amém. Nós precisamos estar focados no fruto da terra. Amém. E não no gigante, amados. Veja, eles disseram, não podemos subir, certamente não podemos subir, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Ou seja, o que eles estavam dizendo? Eles são mais fortes, eu sou fraco. Nós não podemos trazer essa mensagem, essa linguagem de derrota, de fraqueza, essa mentalidade, essa mentalidade de inferioridades, porque maior é aquele que está em nós, amado, do que o que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que o que habita neles, amados. Amém. Amém. Nós precisamos ter essa certeza, essa visão. Não podemos nos desmerecer. Tem muitos filhos de Deus que acham assim, que humildade é se desmerecer. É dizer, eu não sou nada, eu não presto, não valho nada. Mas, amado, você sabia que Deus não se agrada de que o filho dele diminua a si mesmo? Qual é o pai que se agrada de ver um filho dizendo, eu não sou nada, eu não presto? Nenhum pai gosta de ver isso, amados. Nós temos o valor, o nosso valor corresponde ao preço que foi pago por nós. Aleluia. Você sabia disso? Amém. O seu valor é aquilo que lhe pagaram. Me diga uma coisa, se você tem como se diz, uma Bíblia, e aquela Bíblia, se alguém disser, olha, eu vou dar R$1 milhão por a sua Bíblia, eu quero comprar a sua Bíblia por R$1 milhão, você vai dizer, então eu vendo, tá aqui, pode comprar. Qual é o valor daquela Bíblia? R$1 milhão. Não, mas não vale aquilo, mas a pessoa pagou por aquilo, amados. Nós fomos pagos e comprados por um alto preço, amados. Amém. O nosso valor está no preço que nos compraram. Qual foi o preço? O sangue de Jesus nos comprou, amado. Amém. O precioso sangue do Cordeiro. Aleluia. A nossa vida valeu a vida do Filho de Deus. Por Amém. isso que nós somos especiais. Por isso que nós temos valor. Por Amém. isso que para dizer que você não é nada, não é ninguém, isso não é Isso. humildade. Isso é afronta ao seu Pai. E ignorância é a palavra de Deus de quem você é, amados. Amém. No mundo, quando eu não tinha Cristo, eu não era nada, não valia nada, mas agora Ele nos deu valor, amados. Aleluia. Nós somos justiça de Deus, nós somos herdeiro, co-herdeiro com Cristo, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, nós somos assentados Amém. em lugares celestiais. Isso não é orgulho, amados. Isso é reconhecer que nós somos em Cristo, porque Amém. tudo que você é, tudo que nós somos é por Ele e por causa dele, amados. Amém. Amém? E Aleluia. quando você se valoriza e você diz que quem você é, você está valorizando aquele que fez tudo isso por você. Amém. Nós não somos isso pela nossa própria força. Não é porque somos bonitos, somos bonzinhos, somos os melhores. Não, amados. É porque Ele é bom. Amém. E quando eu digo, Senhor, eu sou filho, sou herdeiro, eu sou abençoado, eu não estou me orgulhando, eu estou dando glória a Ele, porque tudo que eu tenho, tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você pode é porque você tem, você pode nele. Aleluia. Aleluia. Por Ele. É por isso que Paulo diz, para Ele, por Ele são todas as coisas, amado. Nós não Amém. temos que nos gloriar, porque Isso. o preço que Ele pagou foi o sangue dele, foi Ele que morreu por mim, foi Ele que derramou seu sangue. Então eu tenho valor, eu tenho significado, porque Ele me amou, amados. Amém, Aleluia. amém,
Amém. Vede com grande amor tem nos concedido, o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Como é que Deus, nós não vamos ser nada? Quem disse que eu não sou nada? Eles disseram, nós não somos nada, nós somos fracos, nós somos tadinhos, nós somos vermes. Mas, queridos, nós não somos nada disso. Eles precisavam ver quem eles eram. E por causa da linguagem deles, amados, eles ficaram olhando os gigantes e não viram o fruto da terra. Isso. Qual é o fruto da terra, amados? O fruto da terra era tão pesado, era tão grande que eles precisavam carregar, 2 homens carregar os cachos de uva, Aleluia. de tâmara e de figo, porque eram pesados, amado. Sabe qual é o fruto da terra, amado? Sabe qual é o fruto? O fruto é que você é filho de Deus, você é nascido de Deus, você é o que Deus diz que você é. Não Amém. é o que os outros dizem, nem tampouco o que a sua cabecinha diz, mas sim o que a Bíblia diz a seu respeito. Isso Aleluia. que você é, amados. Glória Nós a precisamos Deus. olhar para o fruto da terra. Aleluia! Amém. As promessas de Deus, a verdade da palavra é o fruto da terra. Aleluia! Amém. E nós precisamos olhar para o fruto e não para o gigante, porque gigantes vão vir, vão aparecer. E eu acho interessante, amados, que aqueles 10 homens, né, tiveram essa linguagem de derrota, de fracasso, de inferioridade, aquele mimimi, eu não sou, eu não tenho, eu não posso. E na verdade, amados, haviam 2 homens que começaram a declarar o contrário. Não, nós podemos, diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, o que você é, que você tem, que você pode, não é na sua força, não é no seu braço. É naquele que te fortalece. Aleluia. Então Josué e Caleb disseram, não, nós vamos passar a terra pelo meio do qual passamos, a espiar a terra que ele diz assim, ele falaram no versículo, disseram Qual é o versículo? 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Certo. Aí é a declaração de Josué e Caleb. Deixa eu citar, né? Então Caleb, versículo 30. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele disse, certamente, eu tenho certeza que nós vamos enfrentar, nós vamos vencer gigantes, vamos vencer as cidades fortificadas. Ele tinha uma outra mentalidade, amados. É hora do povo de Deus mudar de mentalidade. Isso mesmo. Mentalidade. Tira essa mentalidade de, sabe de quê? De lagarto. Sabe qual é a mentalidade de lagarto? Você sabe como é a lagarta, né? A lagarta, ela fica lá, como se diz, rastejando pelas folhas. Ela fica, ela não voa. De lagarta. De lagarta, perdão. A lagarta, ela fica lá rastejando pelas folhas. Ela fica lá embaixo. Mas chega uma hora que a lagarta, ela entra num casulo. E aí passa algum dia, ela começa a entrar naquele casulo. E quando entra naquele casulo, começa a metamorfose. Exato, começa um processo de metamorfose. O que é metamorfose? De transformação. Enquanto ela está naquele casulo, ela está se transformando. E quando ela sai do casulo, ela não sai mais uma lagarta. Ela sai o quê? Uma borboleta voando e alcançando lugares e alcançando posições que nunca alcançou. É isso que o povo de Deus precisa fazer isso. O que é transformar a mente? O que é renovar a mente? É fazer esse processo de metamorfose, de transformação. Tirar aquela mente de derrota, de fracasso, de não posso, aquela linguagem que não vai a lugar nenhum e começar a mudar essa visão de lagarta para ter a visão agora de borboleta, ou seja, uma visão em cima, porque para isso nós fomos chamados, para andar por cima, amados. Esse é o nosso lugar, lugares assentados, lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Essa mudança de mentalidade. Então aqueles 10, a mentalidade deles era uma mentalidade de gafanhotos. Isso. E gafanhotos. Era uma mentalidade de lagarta.
Não era a mentalidade de pessoas que foram chamadas para ter uma vida superior de excelência. A vida do tipo de Deus. Amém. E veja, no capítulo 14... Eu queria comentar algo aqui. Sim, meu No amor. verso 28, diz assim, no 27 eles relatam dos frutos da terra, no 28 eles colocam um porém, né? Mas o povo que habita a terra é poderoso, e eles começam a detalhar, irmãos, o tamanho do problema deles. Eles detalham, eles descrevem ponto a ponto. Tem filhos de Anak, Amalequitas, Heteus, Jebuseus, Amorreus, Cananeus. Eles habitam aquela terra. E eles vão citando cada eus que tem lá, cada nação dessa que era inimiga. Eles detalham o problema, eles enaltecem o problema. Eles ficam focados no problema e na dificuldade. Deus sabia que haviam gigantes naquela terra. Por isso que Deus deu a terra para eles. Eles iam conquistar a terra. Deus sabia das dificuldades que eles iam enfrentar. Amados, uma coisa que eu tenho mantido no meu coração esses dias é que Deus não é pego de surpresa. Isso mesmo. Deus não é pego de surpresa. Ele não se espanta com as dificuldades que a gente passa, não. A gente é pego de surpresa. De repente, um dia você se depara com um problema e você se assusta, não sabia que ia ter que enfrentar aquilo. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Amém. Ele já tem o recurso, Ele tem a provisão para nós vencermos. Ele já nos deu vitória em Cristo Aleluia. Jesus. Então a gente tem que aprender a não contar os problemas, sabe? Não enaltecer os gigantes. Eles detalharam, ao invés de falar dos frutos, tem isso, aquilo. Gente, olha o tamanho dessa bênção que a gente recebeu. Não, eles detalham os problemas. Tem amorreus, tem heteus, tem jebuseus, tem isso, tem aquilo. E enaltecem as ameaças de Satanás, enaltecem os gigantes. A gente tem que aprender a contar as bênçãos. Conte as bênçãos. Tem uma musiquinha antiga que diz: irmão, conte as bênçãos, conte quantas são recebidas da poderosa mão. A Bíblia diz que a gente não pode esquecer dos benefícios do Senhor. Se a gente aprender a contar as bênçãos, irmãos, se a gente aprender a contabilizar os benefícios que a gente está recebendo hoje, talvez você esteja enfrentando um grande problema, mas se você parar hoje, você vai ver quantas bênçãos o Senhor tem te dado. A gente vai enfrentar os gigantes de outra forma, quando a gente aprende a contar as bênçãos e a não esquecer dos benefícios do Senhor. Então não dê tanto valor aos gigantes, não dê tanto valor aos problemas, não valorize tanto aquilo que Deus diz que é pequeno. Ele diz: essa pequena tribulação, essa momentânea tribulação vai produzir para você um eterno fruto, um glorioso fruto. Então a gente tem que aprender a ver como Deus vê as coisas. E Deus chama a gente a contar as bênçãos, Aleluia. a enaltecer os benefícios, a lembrar dos benefícios do Senhor para conosco. Porque quando a gente para perceber e não esquecer os benefícios do Senhor, a nossa fé é fortalecida para enfrentar o gigante que está diante de nós. Queridos, Deus nunca é pego de surpresa. Isso. Deus já esteve no seu futuro. Amém, Aleluia. amém. Ele já esteve lá. Então não é Amém. surpresa para Deus que aquela terra havia gigantes. Deus sabia que havia gigantes na terra. Amém. E amados, nós precisamos parar de enaltecer o que Satanás está fazendo. Isso. Às vezes eu fico espantado de, às vezes a pessoa começa a falar e declarar o que Satanás tem feito aquilo outro. Amados, a gente não foi chamado para enaltecer nem falar o que Satanás está fazendo, mas foi chamado para pregar as boas novas do reino. Amém. Porque a Bíblia diz, amados, que a boa nova, o evangelho, é o poder de Deus para desfazer as obras do diabo. Amém. É o poder de Deus para transformar pessoas, amados. Nós não fomos chamados para enaltecer os gigantes, dizer quanto eles são grandes, é tão difícil. Olha, eles são assim, desse jeito, você não sabe o meu problema, é desse jeito, é dessa forma. Aí a outra, não, meu é maior. Não, amados, nós somos chamados para declarar que o nosso Deus, Aleluia, que habita grande em nós, Ele é superior a todas as Amém, coisas. amém. E Ele já nos deu vitória. Amém, Aleluia. aleluia. Então, amados, aquele povo começou, aqueles 10 espias tiveram uma linguagem totalmente desalinhada,
em desarmonia com o que Deus diz. E quando nós falamos o que Deus não diz, nós vamos sofrer as consequências. E eu queria que vocês abrissem no capítulo 14 de Números, versículo 28. Só quero ler esse versículo. O que é que Deus fala para eles, para aqueles 10 homens que trouxessem relatório de derrota, de fracasso, de tristeza, de inferioridade. Veja o que Deus diz para aqueles homens no capítulo 14 de Números, versículo de número 28. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Veja, Deus disse para ele: olha, não é assim que você está falando. Vocês estão dizendo que vocês são fracos, são derrotados, vocês não são ninguém, vocês estão prestando atenção tanto nos gigantes. Eu também digo a vocês, assim como você disse, assim será. Porque, amados, existe um poder na nossa palavra. Nossas palavras são sementes e geram resultados, geram frutos, e nós vamos colher e comer do fruto dos nossos lábios. Deus estabelece um princípio aí, assim como eu vivo. Vocês, versículo 28, pode ler novamente, Nessa. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Veja, amados, eles colheram aquilo que estavam declarando. Declarando o quê? Nós não somos ninguém, nós somos fracos, nós não podemos, nós não conseguimos. Essa enfermidade, eu não vou conseguir, eu não vou passar por essa crise de coronavírus, eu vou me contaminar, Olha, não podemos ter essa linguagem, amados, porque assim vamos colher daquilo que estamos plantando. É uma lei espiritual, amado. Você só colhe o que você planta, e as suas palavras são sementes. Se você planta a derrota, o medo, as insinuações de Satanás, você vai colher esse resultado. Mas se você planta a palavra de Deus, você vai ter os resultados da palavra de Deus. Isso. Veja outra coisa, a semente determina a colheita. Exatamente. Né? A semente determina a colheita. Isso é poderoso. Então, se você está semeando, a palavra é uma semente. A Bíblia diz que a gente come do fruto dos nossos lábios. Então, as nossas palavras são sementes que vão produzir um fruto. A semente determina a colheita. Só um louco semeia feijão e espera colher milho. Se eu semeio feijão, eu vou colher feijão. Então, se você tem semeado errado, para agora. Arranca essa semente maligna, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Porque ainda que Deus quisesse dar aquela terra àquele povo, Deus não pôde fazê-lo, porque o povo decidiu falar o contrário do que Deus estava falando. O povo disse: não, isso não é para mim, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu estou perdida, eu vou morrer nesse deserto. E como eles declararam, aconteceu. Não sei se vai falar dos dois agora, dos dois, Josué e Caleb. Eu ia falar sobre o outro gigante. Eu vou falar. Fala. Mais 2 dos 10 não foram impedidos por ninguém de possuir o que Deus deu a eles. Então, amados, não tem... Se você se agarrar às promessas de Deus, Deus cumpre na sua vida. Se você confiar em Deus, Deus faz. Se você crer na palavra, você vai ver a glória. Não tem impedimento para Deus agir na sua vida. 2, Josué e Caleb, que declararam diferente, Deus também fez na vida deles, segundo eles estavam dizendo. Eles possuíram a terra que Deus prometeu. Lembre-se que a semente determina a colheita. Isso é um princípio espiritual, amados. A semente determina a colheita. Semente de feijão vai trazer colheita de feijão. Se você semeia a palavra de Deus nos seus lábios, você vai colher os resultados da palavra de Deus na sua vida. Amém. Isso é uma lei espiritual. Isso é irrevogável. Amém. Isso é um princípio estabelecido diante de Deus, da semeadura e da colheita. Amém. Se você semeia, você vai colher. E a semente determina a sua colheita. Nós não podemos ter nada de Deus se nossa linguagem, se a nossa declaração, o que sai da nossa boca está desalinhado com o que Deus diz. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo no discurso, na linguagem. Amém. Como é que Deus vai agir na sua vida se a
é minha linguagem, como é que Deus vai agir na minha vida, se o meu linguajar está desacordo com Deus fala. Se Deus fala sobe, eu digo desce. Se Deus diz sim, eu digo não. Se Deus diz luz, eu digo treva. Se Deus diz assim, coragem, eu digo medo. Nós não estamos andando juntos, amados. É hora de mudar a linguagem. É melhor você ficar calado, fechar sua boca e não falar nada do que falar besteira, falar o que vem à cabeça, falar o que vem no momento de depressão, você falar alguma coisa que vai se arrepender depois. Fique calado, amados. Às vezes Deus tem que travar a nossa boca para que Ele opere, amados. Porque às vezes não é o diabo que está atrapalhando, não. Às vezes somos nós mesmos que estamos dando legitimidade para o diabo se posicionar contra a gente. Né? Então nós precisamos tomar cuidado disso, a respeito disso. A Bíblia diz assim, né? Digo fraco, sou forte. Eu sou forte. O que é que Deus está mostrando? Se a gente alinha a nossa linguagem a de Deus, Ele pode operar em nós a fortaleza dele. Amém. Então Ele está dizendo, Deus, tudo bem, eu estou vendo sua situação, eu vejo, você está se sentindo fraco, você tem até uma fraqueza. Ele não negou que a pessoa estava fraca, mas Ele disse, diga eu sou forte. Porque a gente vai permitir que Deus opere na nossa vida a fortaleza dele. Amém. Porque se a gente alinhar a nossa linguagem ao que Deus diz a nosso respeito, Ele vai operar na nossa vida, segundo a palavra dele. Então, digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira coisa, amados, para você vencer gigantes, é mudar a sua linguagem. O que nós estamos semeando, o que nós estamos falando, para derrubar gigante, para destruir os gigantes que se levantam na nossa vida, nós precisamos alinhar nossa linguagem com a palavra de Deus. Amém. E vamos ver lá em 1 Samuel capítulo 17, é outra passagem que novamente no Velho Testamento fala de gigantes, e nós vamos ver que o padrão de Deus continua o mesmo. Deus não muda, amados. O método para matar gigante, o método para destruir gigante continua o mesmo. Amém. Deus, ele não muda, ele é sábio, aleluia. Lá no Velho Testamento, o povo de Deus lá no deserto, quando ia entrar na terra da promessa, viram os gigantes e os 10 não conseguiram entrar, e toda uma geração não conseguiu entrar, porque a linguagem, o discurso era um discurso de incredulidade, era um discurso de fraqueza, era uma mentalidade de gafanhoto, era uma mentalidade de fracassado. Então eles não conseguiram entrar porque não cooperaram com Deus para que colhesse algo diferente daquilo. Mas agora nós vemos algo diferente. Nós vemos agora na vida de Davi. Nós conhecemos Davi e Golias. Todo mundo conhece essa história, né? É ensinada nas crianças. Mas existem princípios aqui que são profundos e são necessários e imprescindíveis para nós aprendermos. Amém. No capítulo de 1 Samuel, não foi? Capítulo 17. Foi. Versículo de número 10 e 11. 10 e 11. Disse mais o filisteu, o gigante falando. Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Primeiro, gigantes falam na sua vida. Saber que gigantes vão falar na sua vida uma enfermidade, seu corpo vai sentir a dor. Ele está dizendo, olha, vai ser isso, é aquilo, olha, não tem jeito. Gigantes vão falar, mas o gigante sempre afronta a palavra de Deus. É verdade. Veja, os gigantes lá no primeiro texto que ele leu afrontavam a promessa. Deus tinha dito, vocês vão possuir a terra, né, para o povo de Israel. Isso. O gigante afrontava isso, dizia, não, você não pode entrar aqui, você é pequeno, eu sou grande, eu sou maior do que você não pode entrar, você não vai conquistar, você não vai entrar na promessa. Ele afrontava a promessa. Afrontava. E agora, de novo, o filisteu, agora descaradamente, a Bíblia diz que ele afrontava a Deus, ao exército de Deus, ele afrontava a pessoa de Deus. O gigante sempre afronta a palavra de Deus, o que Deus tem dito para nós. Então, irmão, não se espante. Como o Genival diz, o gigante sempre vai falar. Não se espante quando você perceber, ouvir o discurso do gigante.
Sempre se apegue ao que Deus diz para você. E veja, amados, aquele gigante estava falando, afrontando a palavra de Deus, afrontando o povo de Deus. E aí eles ouviram. Mas a atitude deles foram que eles ficaram paralisados de medo. Se espantaram, eles ficaram espantados, paralisados e ficaram calados. Amados, não deixe que o diabo dê a última palavra na sua vida. Amém, não amém. deixe que o diabo tenha a última palavra na sua vida. Se levante contra a voz de Satanás, Amém. a voz do gigante, afrontando o que Deus diz a seu respeito. Amém. Você pressione a pressão dele, declarando a palavra de Deus. Pressione Aleluia. ele declarando a palavra de Deus. Aleluia. Não fique calado. Eles É. ficaram ouvindo lá, ouvindo o gigante dizer, afrontar. Olha, essa enfermidade vai ser para a sua morte. Olha, você vai passar fome. Você vai perder o emprego. Você não vai se desviar. Você é fraco. Você não tem nada. O gigante vai afrontar. E você, se ficarmos calados e ficarmos ali ouvindo aquilo, e se não respondermos, se não pressionarmos de volta a pressão que vem de lá, nós ficaremos presos pelo medo. Paralisado pelo medo. E aí Saul ouviu, um exército de homens ouviram a afronta de Golias e ficaram calados, não falaram nada. Agora veja, queridos, veja só que isso aconteceu no versículo 16. Sabe por quantos dias aquele gigante falou aquilo? Versículo 16. Verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Imagine, de manhã e de tarde o cara afrontava, aquele gigante afrontava o povo de Deus durante 40 dias. 80 vezes. 80 vezes, porque ele fazia isso de manhã, fazia de tarde, durante 40 dias, e não tinha ninguém para falar, para abrir a boca. Ninguém que tivesse a mentalidade de filho, a mentalidade daquele que está com aliança com Deus, a mentalidade de sabe quem ele é e quem Deus é na vida dele. Não tinha ninguém no povo de Deus. Olha, o gigante não estava falando para o povo do mundo, não. O gigante não estava afrontando pessoas que não conheciam as escrituras. O gigante estava afrontando, era o povo de Deus. Durante 40 dias, de manhã e de tarde, 80 afrontas seguidas, sábado e domingo, fazesse chover, fizesse sol. Falava, ele afrontava, e todo mundo calado, pianinho, em silêncio. Isso não é admissível, amado. O gigante vai falar durante a sua vida, você não pode ficar calado. Você precisa responder através da palavra de Deus. Não deixe que ele dê a última palavra na sua vida. Amém. Agora veja só, para convencer o gigante, como Josué e Caleb, venceram como? Falando, declarando fé, falando a palavra de Deus. Eles venceram, eles entraram na terra e conquistaram a promessa. Davi também, veja no versículo de número 23, veja o que acontece. 23. De 1 Samuel 13, 17. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas. Veja só, agora Davi ouve, Davi chega no campo de batalha, ele vê o gigante, ele ouve as afrontas, as mesmas afrontas, amados. Como aqueles homens, Saul ouviu, aqueles homens ouviram durante 40 dias, agora Davi está ouvindo pela primeira vez as afrontas de Golias naquele campo de batalha. Agora veja qual foi a atitude de Davi diante das afrontas de Golias. Versículo de número... abra aí. Versículo de número 26. 26. É o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Veja, ele diz: quem é esse cara? Quem é essa pessoa que está falando isso? Quem é ele?
Quem é ele para afrontar os filhos de Deus? Quem é ele? Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho, eu sei quem sou. Eu tenho aliança com Deus. Quem é ele para afrontar? A primeira atitude de Davi foi o seguinte: pressionar de volta. Peraí. Ele não pode falar isso não, gigante. Peraí, gigante, você fica calado aqui, você não tem voz. Não tem autoridade. Você não tem autoridade, você não pode, porque você não tem aliança. Nós temos aliança, amados. Amém. E aí, eu quero terminar com esse versículo 43 a 49. Nós conhecemos aqui quando Davi vai enfrentar Golias. Veja como ele enfrenta, veja como ele luta contra o gigante. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Continuou afrontando. O gigante não parou de falar, de afrontar Davi. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Veja, continua o gigante afrontando, mas no versículo 45, Davi começa a pressionar, declarando a palavra de Deus em face do gigante. Ele diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Agora eu queria que você preste atenção no versículo 48, veja o que acontece. Sucedeu o quê? Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi. Davi, se apressou, se deixou a sua fileira e correu ao encontro do filisteu. Ele foi para cima, amados. Ele não esperou Golias chegar, não. Ele foi ao encontro dos gigantes. Amados, tem muita gente com medo, fugindo dos gigantes. Tem muita gente paralisada, com os problemas, com as dificuldades, com as enfermidades, com as notícias. Ficam paralisados. Mas Davi, amados, sabe o que ele fez? Ele não esperou o gigante vir, não. Ele partiu para cima. Ele correu em direção ao gigante, porque ele não havia medo, não havia receio, ele não estava paralisado, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha, ele sabia o que ele podia. Então ele partiu para cima, declarando a palavra de Deus para cima dele, amados. Amém. E ele venceu a Golias, porque ele andava pela fé, ele declarava a fé, ele falava a fé, ele semeou a palavra de Deus. Ele declarou: hoje mesmo vou ter vitória sobre você, hoje mesmo eu vou conquistar você, hoje mesmo você vai cair, hoje mesmo você vai desaparecer, hoje mesmo você vai sumir da minha vida, hoje mesmo você não afronta mais. E não esperou mais ele falar, não, ele partiu para cima, ele correu. A Bíblia, eu gosto muito desse versículo 48, que é o versículo 48, assim: e este se apressou, deixando suas fileiras, e correu ao encontro do filisteu. Ele correu em direção ao gigante, a Golias. Davi correu, ele não fugiu do gigante, ele não se escondeu, ele não ficou paralisado pelo medo. Ele foi, ele enfrentou, enfrentou frente a frente. Ele disse: você não tem autoridade sobre mim, você não afronta mais um dia só o povo de Deus, você não vai prevalecer. Essa doença, essa dificuldade, esse problema não vão prevalecer sobre a minha vida. E eu queria terminar. Eu queria pode compartilhar falar. algo antes de você terminar. Compartilhar, meu amor. Queridos, eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. Davi primeiro falou com os semelhantes, os iguais a ele, os homens que estavam perto dele. Ele falou o que ele cria. Verdade. Depois ele foi levado diante do rei Saul. Saul questionou a Davi o que ele ia fazer.
a confiança que ele tinha no Senhor. Como é que ele ia vencer aquele gigante, aquele problema? Davi falou diante de Saul que ele cria que Deus ia dar vitória. Depois ele teve que falar diante do gigante. Então não pense que você vai vencer, você vai falar logo diante do gigante. Você tem que começar a falar agora. Isso. Em casa. A Bíblia diz que a gente fala a palavra acordando, andando. Você tem que declarar a palavra de Deus. Quando você for questionado por um colega seu, fale a palavra, fala o que você crê. Rapaz, todo mundo tá pegando esse negócio, né? Eu tô com medo também. Não abre a boca, irmão, pra dizer, eu também. Não, eu creio que Deus cuida de mim, Deus me guarda. Todo mundo tá perdendo emprego, né? A economia tá horrível pra todo mundo. Aí você não pode abrir e concordar, amados, e falar, é isso mesmo, fazer o quê, né? Não, mas eu creio que Deus vai cuidar de mim. Porque se você não começar a falar a palavra agora na sua vida, você não vai ter o que falar diante do gigante, não. Isso mesmo. Você vai paralisar. Você tem que falar a palavra agora. A Bíblia diz que é acordando, deitando, andando, comendo, trabalhando, lavando prato. Mas no nosso dia a dia a gente vai falando a palavra de Deus. Quando a gente é questionado por um, é questionado por outro, é questionado pelo diabo, pelas aflições, a gente fala a palavra. O Genival estava ministrando aqui, eu me lembrei de um episódio do Novo Testamento, de alguém que enfrentou um gigante. Uma mulher que sofria muitos anos de hemorragia. A Bíblia diz que ela já tinha tentado de tudo para derrubar aquele gigante. Era enfermidade, ela já tinha empobrecido lutando contra aquilo. Mas ela ouviu falar de Jesus e a Bíblia diz que ela dizia isso consigo mesma. Então a primeira pessoa que tem que ouvir sua voz é você. Que você crê em Deus, que você confia em Deus, que Deus vai fazer, que Deus é fiel. Você tem que falar a palavra. E porque ela dizia a si mesma, ela conseguiu forças para ir até Jesus. Ela teve que enfrentar a sociedade, ela teve que enfrentar a fraqueza, ela teve que enfrentar os desafios, falando a palavra até ver o milagre dela. Então, amados, não tome isso como um conto, como um conto histórico ou uma história bonita. Não, a palavra de Deus, ela é prática. É pra gente fazer hoje. Eu não declaro que eu sou curada quando a doença chega no meu corpo, não. Eu declaro que eu sou curada andando em saúde. Amém. Eu sou sarada pelas pisaduras de Jesus. Por quê? Toda vez que a seta vier contra mim, a palavra já está na minha boca. A gente continua falando o que a gente já vinha falando. Então você declara, Deus me provê, Deus me guarda, Deus me faz prosperar. No meio da crise, eu prospero porque Deus é comigo, Deus é poderoso. Foi assim que Davi fez, irmãos. Foi desse jeito. O que ele falava sozinho com Deus, porque Davi era um homem de louvor e oração. Ele falou diante dos simples, diante das autoridades, diante do exército e diante do gigante. E aí, amados, ele viu a glória de Deus. Porque ele falou que ele cria de uma realidade que ele já carregava dentro dele. É verdade. Então, faça essa palavra habitar no seu coração. Fale dela, medite nela dia e noite. E você vai ver Deus fazendo o seu caminho prosperar. Você vai ver a glória. Queridos, você tem que estar no seu bom depósito a palavra, no coração, para que no momento de pressão você possa tirar, sacar e começar a enfrentar os seus gigantes. Eu queria ler em Provérbios capítulo 13, versículo 2. Eu quero terminar com esse último versículo, capítulo 13 de Provérbios, versículo 2, que fala sobre algo. Do fruto da boca do homem... Eita. Comerá. É porque agora minha Bíblia deu um probleminha a mim. Aqui. Do fruto da boca do homem comerá do bem. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas o desejo dos pérfidos é a violência. Do fruto da boca do homem comerá o bem. Ou seja, dos nossos lábios, nós vamos ser satisfeitos, vamos provar
daquilo que sai dos nossos lábios. E assim, do fruto da boca. O que é um fruto? O fruto é resultado de uma semente plantada. A semente foi plantada, gerou uma árvore, gerou como se diz, aquela árvore, uma planta, e daquela árvore gerou o quê? Um fruto. A Bíblia diz que do fruto dos lábios, da boca, o homem comerá o bem. Então, amados, se nós plantarmos a palavra de Deus e declararmos a palavra de Deus nas nossas vidas, e nesse valor, não é só quando está na frente do gigante, é em casa, como se diz, com os amigos, é no trabalho, não somente na hora da pressão, em qualquer momento você precisa declarar esta palavra. E do fruto você está plantando essa palavra, e dessa semente vai vir um fruto. E desse fruto você vai comer. Amém. Assim como Josué e Caleb comeram. Porque no momento em que ele estava diante de gigantes e de cidades fortificadas, eles disseram: não, nós vamos prevalecer, nós vamos entrar, nós vamos conseguir. Deus é por nós, quem será contra nós? Maior aquele que está conosco. Amém. Eu sou curado, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém. Ele foi semeando isso e ele colheu do fruto da boca dele. Aleluia. Da mesma forma Davi, mas Davi também, ele não deixou que Golias desse a última palavra, ele não deixou que Golias o afrontasse. Ele disse: hoje mesmo sua afronta vai cessar, hoje mesmo você vai cair, hoje mesmo você vai desaparecer, porque eu tenho aliança com Deus Todo-Poderoso. Então, amados, um padrão de Deus para nós destruirmos e eliminarmos gigantes é falar o que Deus diz a nosso respeito. Amém. É alinhar nosso discurso, a nossa linguagem, a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Amém. E não declarar, e não dizer, e não ficar falando derrota, pobreza, doença, maldição. Devemos declarar o que a palavra diz a nosso respeito. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É isso mesmo, agarre essa palavra e coloque em prática na sua vida, porque você vai desfrutar dos resultados dela. Em nome de Jesus. Aleluia.